Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota ou Calvário. Ali o crucificaram, e com ele também 2 outros, um de cada lado de Jesus. Você conhece a história dos 2 ladrões? Você conhece a história do bom ladrão e do mau ladrão? Existe bom ladrão? Não. Haviam 2 malfeitores ali. Havia 2 malfeitores ali. Os 2 malfeitores eram 2 ladrões. E um deles pediu remissão a Jesus. Um deles pediu a salvação a Jesus. Que o Senhor se lembrasse dele. E Jesus se lembrou e ele foi salvo. Então um ladrão que foi salvo, não um bom ladrão. É diferente. 18, de novo. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Era para todo mundo ver. Era para todo mundo tomar conhecimento do que Pilatos queria falar sobre aquele fato. Ele estava sendo acusado de ser o rei dos judeus, estava sendo acusado de ser o Messias e ser um falso rei. Então Pilatos, ironicamente, colocou aquela placa em cima da cruz de Jesus. Os chefes dos sacerdotes dos judeus, 21, protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Ao mesmo tempo que era uma ironia, também era uma asseveração, uma afirmação de que Jesus era de fato o rei dos judeus. Os sacerdotes não gostaram muito não, mas tinha um fundo de verdade nessa afirmação. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos dividir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho, e ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Vamos continuar a ler mais esse trecho da morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém, amados? Tudo estava consumado, tudo estava feito. Vamos orar? Feche os seus olhos aí mesmo assentado. Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças por tão grande oferta de amor na cruz do Calvário. Te damos graças porque essa oferta nos alcançou e estamos aqui hoje salvos, Senhor, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Senhor, nós estamos aqui por causa do teu amor. O teu amor nos alcançou, o teu amor nos fascina mesmo, como diz a canção. O teu amor nos enche de alegria e regozijo. Abençoa-nos, Senhor, para que nessa breve meditação nós possamos reter o que tu queres nos ensinar na noite de hoje. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Irmãos, se você for ler, antes do capítulo 19, se você for ler a história da prisão e da crucificação de Jesus, que ocorreu nessa sexta-feira, ontem eu estava aqui falando
que a prisão ocorreu ontem, aliás, na quinta-feira. A primeira parte do julgamento ocorreu na madrugada de ontem para hoje, mas ainda na quinta-feira. A parte de julgamento da religião. E logo de manhã levaram para Pilatos. Pilatos disse que não havia nada por que o acusar, mas os sacerdotes queriam que ele fosse morto. Então Pilatos mandou para Herodes. E Herodes tinha muita curiosidade para conhecer Jesus. E Herodes teve a mesma conclusão que Pilatos: não há acusação nenhuma para que esse homem seja morto. Mas as autoridades do clero, as autoridades religiosas, queriam que Jesus fosse morto, porque viam nele uma ameaça, viam nele uma ameaça de insurreição, de rebelião contra a religião. Então Herodes devolveu Jesus a Pilatos, a segunda parte do julgamento. Herodes devolveu Jesus a Pilatos e deixou Pilatos decidir. E aí então, você que já leu a palavra, ou você que já viu pelo menos um filme, Pilatos então, ouvindo que eles queriam que Jesus fosse morto, pediram para libertar Barrabás, ao invés de libertar Jesus. Pilatos então lava as suas mãos e entrega Jesus para ser primeiramente açoitado. Jesus foi amarrado numa das pilastras e açoitado, e depois de açoitado, Jesus então teve que carregar a cruz até o Calvário, onde foi crucificado. Houve todo um cerimonial de crueldade, um cerimonial para afetar não só o corpo, mas também o espírito, a alma, a mente de Jesus. Ontem nós vimos aqui que Jesus, no Getsêmani, sofreu muito. Foi lá orar e sofreu muito. E eu acabei não citando que Jesus no Getsêmani chegou a suar até gotas de sangue, partículas de sangue. Tamanho o sofrimento, tamanha a angústia da vida de Jesus. Mas como eu disse agora há pouco, para cada quinta-feira de angústia, para cada sexta-feira de cruz, há um domingo de ressurreição, há um domingo de vitória. A grande diferença que nós vemos da sexta-feira da paixão é que a sexta-feira não é um motivo de derrota. Algumas religiões fazem desse dia um dia de choro, mas nós sabemos que não ficou nesse dia de choro. O nosso Jesus não está pendurado na cruz. O nosso Jesus está fora da cruz. Ele ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Ele está vivo. A cruz não o derrotou. A cruz foi uma etapa, mas a cruz não o derrotou. E o porquê, irmãos, que Jesus tinha que passar pela cruz? Por que Jesus tinha que morrer? Eu trago aqui alguns tópicos para analisar com você. A primeira ideia que eu trago para você é que Cristo morreu por nós e não por ele. Cristo morreu por nós. Você pode dizer isso? Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por nós. Cristo não morreu por ele. Ele não precisava ter morrido por ele, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele era homem-Deus. Mas ele se ofereceu na cruz do Calvário em meu lugar. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Grande sacrifício ele fez por nós, amados. Por isso eu convido você a dar um glória a Deus aí. Grande sacrifício ele fez por nós. Por isso vale a pena estar aqui numa sexta-feira feriado, honrando o Senhor. Vale a pena, irmãos. Porque nós reconhecemos que ele morreu não por ele, não por Deus, não pelos anjos, não por causa do diabo, mas ele morreu por amor a mim e a você e a toda a humanidade. Ele amou o homem, ele amou a mulher, ele quis resgatar a humanidade do pecado. Ele nos amou primeiro, amados. Como negligenciar tão grande amor? Como negligenciar tão grande salvação? Ele empreendeu essa doação,
essa oferta por nossa causa, e ele percebia que essa ação ia trazer sobre nós um gozo indescritível, benefícios indescritíveis, ia trazer de uma vez por todas, e trouxe a grande salvação. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, toda uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e representar os homens, o povo de Israel. Toda pessoa que pecava, toda pessoa que cometia um erro, tinha que expiar com sangue. Tinha que matar um cabrito, um carneiro, tinha que matar uma pomba, tinha que matar um animal para com sangue oferecer pelo seu pecado. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que trouxe a paz ao mundo através do seu sacrifício, através do seu sangue. Ele nos trouxe a paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Você foi sarado por Cristo, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Pois é. Para você ter uma ideia do valor dessa oferta da cruz do Calvário. Eu não posso, claro que eu fico sentido pela dor que ele sentiu, mas eu não posso ficar triste, porque exatamente por amor foi que o meu Senhor se ofereceu por mim. Eu não posso ficar triste, porque senão seria invalidar o ato que ele fez, no sentido de afeto, no sentido de carinho, invalidar no afeto. Eu preciso reconhecer que ele fez isso por amor. O bom pastor, disse Jesus, dá a vida pelas suas ovelhas. E esse bom pastor não é pastor humano, porque pastor humano nenhum dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. E se você é a ovelha de Jesus, diga glória a Deus aí, meu irmão. Nós somos ovelhas de Jesus, e ele deu a sua vida por nós. E também ele disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo oferecido por vós. Na última ceia, na quinta-feira, tomando a última ceia com seus apóstolos, com seus discípulos, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Cada vez que nós celebramos a ceia aqui, nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Cada vez que nós partimos a ceia aqui, nós lembramos que este é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Jesus deu para as pessoas, deu o seu corpo pelas pessoas daquele tempo, e Jesus deu o seu corpo para pagar, você vai ver comigo, os pecados das pessoas desse tempo. É só aceitar Jesus como seu Salvador. Amém, amados? Segundo fato que eu entendo aqui, é que Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Lá no final da sua Bíblia. Jesus morreu para nos reconciliar, para conduzir-nos a Deus. Versículo 18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Foi o último sacrifício, amados. Foi um sacrifício pleno, definitivo, um sacrifício total. Uma vez por todas. Amém? O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Aleluia! A Bíblia diz que ele foi morto para nos conduzir a Deus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, e ele é o quê? A vida. E ele é quem nos conduz a Deus. Nós temos salvação em Jesus Cristo e acessamos a Deus através de Jesus Cristo. Amados, pare para pensar no valor disso. Por causa de Jesus, você pode orar e Deus ouve a sua oração. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Por causa de Jesus, você não precisa de nenhum santo, de nenhum guia, de nenhum sacerdote, de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum pai de santo, de nenhum guru para se achegar a Deus. Você tem caminho livre perante Deus, porque o Senhor nos conduziu a Deus. Aleluia! Foi na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário. Ele rasgou o véu. Por causa dele o véu foi rasgado do alto a baixo. Deus rasgou o véu. Isso significa que aquilo que nos separava, como a gente canta na canção, o véu que separava já não separa mais. O que nos separava não separa mais, porque Jesus nos conduziu ao Pai. Se você pedir para Jesus te conduzir ao Pai, Ele vai te levar. Porque na cruz o que Ele fez foi nos reconduzir ao Pai. O homem estava afastado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, morrendo na cruz do Calvário por nós, Ele reconduziu o homem a Deus. Você está perto de Deus? Amém ou não? É por causa de Jesus. Foi Ele que fez isso na cruz do Calvário. Aquele dia, aquela sexta-feira santa, aquela sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte de Jesus na cruz, e eu queria que você entendesse isso. A sexta-feira da morte de Jesus na cruz foi quem criou todos esses benefícios para você. Foi por causa do sangue, foi por causa do esvaziamento, foi por causa da tortura, das dores, que Jesus sofreu em nosso lugar, que nos conduziu de novo ao Pai. Ele sofreu enquanto homem, mas Ele venceu a morte. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Jesus, meu amado, reconduziu você a Deus e ainda intercede por você junto a Deus. Glória a Deus. É muito valor num dia só. A sexta-feira da morte de Jesus mudou a história da humanidade. A salvação na graça só é possível após a sexta-feira. Antes disso não era possível. Ela se consolidou no domingo da ressurreição. A vitória na cruz se consolidou no domingo da ressurreição. Mas tudo está consumado. A obra que tu me destes está consumada. E aí vem o Pai e glorifica o Filho, ressuscitando ao terceiro dia e deixando vivo e honrando, para que todos vissem que Ele ressuscitou. E o túmulo está lá, ó. O túmulo está vazio, amados. Os guardas não sabiam explicar, os homens não souberam explicar, mas o Senhor sabe a explicação. É que o Senhor resgatou o nosso Deus, Ele resgatou Jesus e o fez ressuscitar dentre os mortos. Jesus nos reconduziu ao Pai. Quando você não souber mais o caminho, peça a Jesus. Ele te reconduz ao caminho. Quando você se perder no meio do caminho, peça a Jesus. Ele te reconduz ao caminho. Um Jesus, um Cristo que morreu por nós, que derramou seu sangue no Calvário, que foi vilipendiado, que foi humilhado, que sofreu todo tipo de humilhação, será que não te reconduz de novo ao Pai? Claro que sim. Quando você estiver tonto, quando você não souber o que fazer, peça a Jesus que te mostre o caminho, e Ele te mostrará o caminho. Amém, amados? Terceiro ponto, eu disse para você que seria uma simples meditação, mas é uma meditação com um tom de contemplação. Eu queria que você contemplasse o valor do dia de hoje. O terceiro ponto é que Cristo morreu por nossos pecados. Em primeiro lugar, Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós e não morreu por Ele. Ele não morreu por Ele. Ele não morreu para tomar as chaves da mão do diabo. Ele não morreu para vencer o diabo. Ele morreu por nós, para nos dar a salvação. Amém, amados? Segundo lugar, Ele morreu para nos conduzir a Deus, para reconduzirmos a Deus. Terceiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos pecados que você cometeu ontem, que você cometeu no ano passado inteiro,
há 10 anos atrás, em todo o tempo, em toda hora. Cristo morreu por todos os seus pecados. Até os que você mais se envergonha e até também aqueles que você nem se lembra mais. Faz bem, porque nem Cristo se lembra mais. Ele disse que joga no mar do esquecimento. A gente é que às vezes lembra do nosso pecado já perdoado e se envergonha de um pecado já perdoado. Você tem que, se você já saiu do pecado, você tem que abandonar também a vergonha do pecado. Saber que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, e vá e não peques mais. A ordem de Jesus é sempre essa: vá e não peques mais. A Bíblia nos garante que sempre que eu chegar diante de Jesus e confessar os meus pecados, eu obtenho perdão, porque Cristo morreu pelos meus pecados. A Bíblia me garante que Satanás não pode me acusar dos meus pecados, porque Cristo já levou sobre ele todos os meus pecados, todos os teus pecados. Já não há acusação sobre os eleitos de Deus. Isso é graça de Deus. Isso se chama graça de Deus. Vamos falar mais um pouco sobre isso no domingo. Isso se chama perdão sem você merecer, perdão imerecido. Isso significa que Jesus paga a sua dívida, paga aquilo que você devia. Ele viveu por a vida dele para nos abençoar, mas ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele morreu a nossa morte. A morte era minha, a morte era sua, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu a minha morte. Eu estava condenado à morte espiritual, você estava condenado à morte espiritual, mas Jesus venceu a morte espiritual na cruz do Calvário, amados. Ele morreu a nossa morte. Separei alguns versículos aqui, porque a Bíblia mostra, através de alguns escritores, muito fortemente sobre esse assunto, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não vou te dar as referências, mas você vai ter aqui. Paulo disse que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pedro disse que Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas. A Epístola de Hebreus diz que ele apareceu de uma vez por todas para desfazer o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E ele ofereceu de uma vez por todas um sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia! Alguém se sente alegre aí porque o Senhor pagou os seus pecados? Diga um aleluia aí. Dê um glória a Deus, amados. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele pagou os nossos pecados. Aleluia! João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse diz que aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados, através do seu sangue, seja a glória. Aquele que nos ama, através e libertou dos nossos pecados, através do seu sangue, a ele seja a glória. Nós tínhamos uma lista de pecados. Não sei se a sua lista era extensa ou não, será uma pequena lista, mas todos nós temos uma lista de pecados. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Isso, Colossenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 2, 13 e 14. Versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas, diga comigo, todas as transgressões
e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Aleluia! A cruz do Calvário foi um triunfo. A cruz do Calvário não foi uma derrota, foi um triunfo. Foi um triunfo para Jesus e foi um triunfo principalmente para nós. Porque através dela, o escrito de dívida que existia naquela época era um relatório da folha penal. Era um relatório da folha corrida do sujeito. É como se fosse a folha penal hoje, que a polícia levanta quando encontra um criminoso. O escrito de dívida espiritual, o escrito de dívida que continha a relação de todos os nossos pecados, foi pago de uma vez só e totalmente. O texto diz que foi pago totalmente e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Quando Satanás vier acusar você de estar em pecado, de ter feito um pecado, se você estiver em pecado, confesse a Deus e o Senhor te perdoa. Se o Senhor já tiver te perdoado, porque se você já tiver confessado, Ele já te perdoou, diga para Satanás: olha, Satanás, deixa de ser sujo, porque esse pecado também foi levado lá na cruz do Calvário. O Senhor me limpou, o Senhor me purificou. Eu por mim mesmo não sou capaz de pagar o escrito de dívida, mas o Senhor pagou a minha dívida, Ele pagou a dívida por mim. A nossa dívida era impagável, irmãos. Eu quero fazer você uma pergunta que eu faço de vez em quando aqui na igreja e que eu faço de vez em quando a mim e que é bom hoje você fazer. Você lembra quem você era? Você lembra quem você era? Você lembra como você era? Você lembra da misericórdia do Senhor na tua vida? Você lembra do que Deus transformou na sua vida? Você lembra do que o Senhor já te perdoou na tua vida? Do que o Senhor preservou você na tua vida? Você já parou para pensar onde você poderia estar agora? Por caminhos tortuosos. Nós poderíamos estar agora sofrendo perigos, mas o Senhor tem nos guardado, e o Senhor continuará a nos guardar, porque Ele cancelou o escrito de dívida. Você quer nisso? Dê um glória a Deus aí, dê um aleluia, e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! E o quarto ponto: Cristo sofreu a nossa morte ao morrer por nossos pecados. Isso quer dizer que a sua morte e os nossos pecados estão ligados. A morte de Cristo e os nossos pecados estão ligados. E isso não é efeito de mera consequência, porque Jesus foi absurdamente espancado, absurdamente injustiçado. Volto a dizer, o julgamento de Jesus foi um dos maiores atos de injustiça da justiça. Foi um ato de tremenda injustiça. Um homem justo, um homem íntegro, foi crucificado, foi vilipendiado sem ter motivos. Por motivos puramente religiosos e políticos. No campo humano, sociológico, a gente pode analisar assim. Não foi Satanás quem matou Jesus. Foi Jesus que se ofereceu por nós na cruz do Calvário. E essa morte está ligada ao perdão dos nossos pecados. O ser humano não foi criado para morrer. Mas quando o pecado entrou no ser humano, entrou também a morte. Quando o pecado entrou no ser humano, entrou também a violência. Quando o pecado entrou no ser humano, entrou a degradação. Deus criou toda a natureza, todos os animais, peixes, com uma tendência, com uma possibilidade de morte. Eles morreriam sim,
Mas o ser humano foi criado de maneira diferente. Talvez o projeto de Deus fosse arrebatar, como arrebatou Elias e Enoque, a cada ser humano num determinado momento. Talvez o projeto de Deus fosse vida eterna para o homem na terra, sem as rugas, sem queda de cabelo, sem sofrimento, sem desgaste do corpo físico. Mas o que faz isso é o pecado ter entrado no mundo. O mundo jaz no maligno. O pecado está no mundo. O pecado natural, como é chamado o pecado original, o pecado que o homem já nasce com a índole má, com a índole para o pecado, esse pecado é quem faz com que o homem precise ser reconciliado com Deus. E é exatamente a morte de Jesus que está ligada ao perdão dos nossos pecados, à anulação dos nossos pecados. Sem morte, se fosse só o sacrifício, se fosse só o sangue, se fosse só o espancamento, por Pilatos não se mataria Jesus. A vontade de Pilatos era dar umas chibatadas em Jesus e liberá-lo, soltá-lo. Mas os judeus, os religiosos, é quem quiseram matar Jesus. É quem quiseram, quem forçaram a barra, quem forçou a barra para que Jesus fosse levado até o Calvário. Mas por Pilatos não. Se Jesus não fosse levado até o Calvário, não haveria morte. E se não houvesse morte do Cordeiro, não haveria perdão para os nossos pecados. Aí eu te pergunto, se a morte é a pena do pecado, e se Jesus não tinha pecado próprio em sua natureza, será que ele precisava ser morto? Se a morte é a consequência do pecado, se Jesus não tinha pecado, será que ele precisava ser morto? Sim. Por mim e por você. E é bom que você e eu meditemos nisso hoje, para que a gente valorize, irmãos. Para que a gente valorize os atos de Jesus nessa semana. Para que a gente valorize a agonia do Getsêmani. Para que a gente valorize as dores que ele sentiu. Para que a gente valorize as frases que ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo isso significa que a simples afirmativa do Novo Testamento, ele morreu por nossos pecados, diz muito mais do que aparenta. Ele morreu por nossos pecados, e a sua morte foi uma morte vicária. Ele foi o Cordeiro, ele foi aquela oferta por nossos pecados, e foi uma oferta eficaz. Ela está válida até hoje e vai estar válida até a volta do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus vai voltar para buscar a sua igreja, e se você quer nisso, diga um amém aí, meu irmão. Então Jesus Cristo, mesmo sem pecado, se tornou pecado por nós. Ele não se tornou pecador, ele se tornou pecado por nós e se ofereceu na cruz do Calvário, não tendo necessidade de morrer, porque ele não tinha pecado. Ele morreu por nós, ele limpou os nossos pecados e ele morreu a nossa morte, e isso é muita coisa. Eu quero fechar, eu quero concluir essa meditação de hoje. Amanhã nós vamos estar aqui de novo. Eu quero convidar você para estar aqui amanhã às 6h30. Eu vou falar sobre as últimas frases de Jesus na cruz. Quero meditar com você sobre isso e falar sobre o dia de amanhã. Amanhã é 6h30, não é 7h30 não. Versículo 30 de João 19. João 19? Isso. João 19, versículo 30. Não precisa abrir sua Bíblia não. Diz assim: está consumado. Está consumado. E essa palavra, essa frase, está consumado, essa expressão, parece dizer: está concluído. Tudo que eu tinha para fazer, todo o projeto que eu vim fazer na terra, está concluído. Se bem que depois haveria a ressurreição, haveria um milagre, haveria ensino, haveria o ID, haveria muita coisa. Muita coisa aconteceu depois da morte de Jesus. A gente vai ver isso até domingo. Mas naquela frase, está consumado,
O que Jesus estava querendo dizer é que está consumado a oferta pelos pecados de todos os homens. Está consumada a possibilidade de salvação. Você só é salvo em Cristo Jesus, porque Jesus morreu a morte no seu lugar, meu amado. Ele te salvou da morte física e Ele te salvou da morte eterna. Morte física que eu digo é a morte da cruz. E Ele te salvou da morte eterna. Você tem vida eterna, porque Ele te deu vida eterna. Amém? Nós temos vida eterna porque Ele nos deu vida eterna. Tudo está consumado. Pastor, eu posso ter certeza da minha salvação? Pode. Viva a sua vida em Cristo Jesus. Não fique oscilando, um dia estou fraco, um dia estou forte, um dia estou fraco, um dia estou forte. Não, meu irmão, levante a cabeça, fique firme aí, marche em diante, o Senhor é contigo, Ele providenciou uma grande salvação para você. Fique firme, está consumado. Essa frase, amados, era para estar dependurado no banheiro no espelho do nosso banheiro. Está consumado. Você acordou e você tem que lembrar, está consumado, Jesus já fez. Você precisa de uma solução para algum problema que você está vivendo? Está consumado. Jesus já providenciou uma solução para o problema que você está vivendo. Você precisa de proteção, precisa de segurança, está consumado, meu irmão. Quem é que não te diz que você já era para ter achado uma bala perdida por aí, mas o Senhor acampa anjos ao teu redor e te protege, porque está consumado. Quantas coisas eram para dar errado e deram certo na tua vida, porque está consumado. Quantas oportunidades apareceram para você, porque está consumado. Está consumado. O que o Senhor fez é muito abrangente e atinge todas as áreas da nossa vida. Está consumada a nossa salvação, está consumada a morte de um justo, está consumada uma oferta de amor pelo homem, está consumada uma quitação de dívida que era nossa. Você já não deve mais sobre os seus pecados, porque Jesus pagou pelos seus pecados. A única coisa que você tem que fazer agora é confessar os seus pecados atuais. Os pecados que você vier a cometer, confessá-los dia a dia ao Senhor, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, meu amado, está consumado, amém?